artesanato em Balata? Não, Nunca viu uma reportagem nem nada? não. Balata não. Não, vocês nunca viram falar. Vocês já viram alguma reportagem, alguma notícia na TV, nada? Não, artesanato balata não tenho ideia do que ser. Você já ouviu falar sobre artesanato em Balata? Não, não vou falar mais. Você nunca viu nenhuma reportagem nem nada? Balata não. Você nunca ouviu falar? Nunca viu uma reportagem? Não. Não? O que é? O artesanato em Balata é produzido com látex semelhante ao leite da seringueira. É extraído de algumas espécies de sapotáceas. É uma arte originária da Amazônia, premiada internacionalmente pela Unesco e patrimônio cultural do município de Monte Alegre, no estado do Pará. Esse tipo de artesanato surgiu como uma alternativa para complementar a renda dos balateiros, diante do declínio econômico no comércio internacional da venda de látex. Os extrativistas utilizavam a balata que apodreciam nos galpões da cidade para fazerem miniaturas do cotidiano amazônico, inspirados nas lendas, mitos, fauna, flora, culturas indígenas e cabocla, para vender nos portos, onde os navios ancoravam. Para ilustrar a nossa história, contaremos com vários personagens que trabalham direto e indiretamente com o artesanato de Balata. Dentre eles, nosso personagem principal, o mestre artesão Darlindo Oliveira, que trabalha há mais de 50 anos com látex de Balata. A modelagem da balata, para fazer o artesanato, veio desde o próprio extrativista da balata. Na época, o seu Beija e o seu João Boi, foi quando terminou o ciclo de coleta da balata para exportação, na década de 70. E eles começaram a fazer os animais de balata. Teriam começado a fazer os bichinhos, as miniaturas de artesanato, justamente quando a balata, por ter perdido o valor comercial de exportação, ela começou a apodrecer, né? Ela encalhou, literalmente, e começou a apodrecer nos portos das cidades aqui do oeste do Pará. E o surgimento do artesanato, nesse formato que a gente conhece hoje, ele tem a ver com esse momento de declínio da exportação de balata e aproveitamento dos blocos para fazer os bichinhos. Eu comecei a fazer e a vender no navio, tinha 10 anos. Eu aprendi por curiosidade, de criança, né? E no quintal da minha casa, dava quintal com o seu João Boi, um extrativista. Como os filhos dele eram grandes, não deixavam eu ir para lá, eu ficava no meu quintal olhando ele. E de lá, quando ele saía, eu ia lá, pegava um pedaço de balata, ia para casa e comecei a fazer uns bichinhos tortinhos, mas eu levava para o navio e ia vender no navio. Eu gostei, estou até hoje, 51 anos trabalhando com balata. Aos 14 anos, mais ou menos, eu senti que só a venda para os navios que subiam o Rio Amazonas não era o suficiente, né? Tinha que trabalhar em outras coisas. E eu fui morar em Santarém com um amigo meu. Morar em Santarém uns 14 anos. E fiquei em Santarém até os 19. Trabalhei lá. Com 19 anos, que a gente vendia as peças lá, eu já tinha vindo aqui em Belém com 17 ou 18 anos. E aqui o mercado era bem maior. Então, com 19 anos, eu vim para Belém, em busca de um mercado melhor para o artesanato. Quando eu saí da minha casa, meus irmãos, minha mãe, que Deus o tenha, disse que não era profissão para mim. Essa profissão não iria conseguir nada, porque tem que trabalhar para ganhar dinheiro, ser empregado dos outros. Eu nunca fui. Então, eu vejo que eu estava certo, porque eu sou conhecido no Pará, no Brasil e no mundo, né? Não tenho milhões, mas o suficiente para viver. Todas as conquistas que nós tivemos foi por meio de artesanato. Desde que eu conheço o Darlindo, ele só trabalhou nisso. A gente criou nossos filhos trabalhando com artesanato. Né, aqui em Belém eu tenho no Espaço São José Liberto e aos domingos na Praça da República. Né, a gente trabalha para comercializar o artesanato porque
A gente depende do artesanato para sobreviver, né? Então a gente tem que buscar vendas em qualquer canto que for. Para mim era uma inspiração ver o papai construindo o artesanato ali, vendo ele também ir para as feiras de artesanato, porque ali a gente sabia que era um sustento que poderia dar à nossa família. Na verdade, o artesanato sempre foi o sustento da nossa família. O artesanato em Balata é muito pouco conhecido, né? Mas mesmo assim a gente é um destaque no meio do artesanato nacional e internacional. Já ganhamos prêmios internacionais com o artesanato em Balata. A evolução do papai em prol do artesanato só me mostrou o quanto que ele é resistente. Resistente para mostrar a cultura que ele produz, né, para as outras pessoas. Resistente por passar tantas dificuldades, mas mesmo assim continuar persistindo na luta do reconhecimento do artesanato. Desde que eu conheço ele, ele busca esse reconhecimento do artesanato, né? Então, quando ele foi agraciado com esse prêmio, eu fiquei muito feliz. A gente ficou muito feliz mesmo. Saímos para comemorar. Eu fico orgulhosa. Eu vejo o papai que está ali no caminho, né, pelo reconhecimento, né? Na verdade, ainda está construindo esse reconhecimento. Ainda não tem tanta visibilidade. Eu nunca pensei em conseguir esse prêmio, mesmo porque eu tinha feito o búfalo montado em 85. Eu fiz o búfalo montado para atender uma solicitação de um senhor de um hotel no Marajó. De 85 até em 2012 era simplesmente um búfalo. Mas quando foi solicitado para mim, através do Programa de Artesanato Brasileiro, a inscrição no Prêmio Internacional da Unesco e Mercosul, e eu me senti muito orgulhoso por estar classificado entre 6 artesãos do Brasil com o prêmio de excelência de artesanato do Brasil, né? Eu fui premiado, reconhecimento, né? Tive reconhecimento internacional. O artesanato em si, de maneira geral, só falam, por exemplo, o programa de artesanato fala muito no artesanato, não fala na pessoa, né? Então, mesmo assim, a gente tem uma triste mágoa, a gente tem não é triste, uma grande mágoa, porque não somos reconhecidos como trabalhadores no Brasil. E o nosso artesanato em Balata, que já deveria ter sido reconhecido no nosso estado, até no município, não teve esse reconhecimento durante esses anos todos. Agora, em 2019, que nos chamaram na Câmara Municipal de Monte Alegre e deram um honra ao mérito de por a gente levar o nome do município nos 4 cantos do Brasil e do mundo, né? Então, daí então eles reconheceram que precisava de ter um título, né, de reconhecimento. E agora a Câmara Municipal aprovou o reconhecimento do artesanato em Balata como cultura do nosso município, material e imaterial, né, do nosso município. Agora a gente vai lutar para que seja do estado. Para a gente conseguir, para fazer o artesanato em Balata, é a maior dificuldade que nós temos, porque ela dá 3 vezes em 3 meses do ano e a gente tem que aproveitar para ir nessa época invernosa para poder tirar a matéria-prima. E, além disso, tem que contratar uma equipe de homens que vão fazer o extrativista. Ele faz uma expedição de 5 ou 6 meses para poder fazer a coleta da balata. Balateiros fazem, eles têm que planejar a viagem com meses de antecedência. Fazer um reconhecimento, ver se as balateiras estão produtivas, né? Qual é o estado das árvores, então para eles definirem efetivamente onde eles vão ficar. Aí eles fazem todo o deslocamento, trechos por terra, trechos de
de canoa, rabeta, e lá eles trabalham no balatal, vão extraindo o leite da balata, vão produzindo os blocos de balata, e aí depois eles têm que fazer todo o caminho de volta, só que carregando o peso dos blocos de balata. O custo é muito alto. Hoje, para você tirar uma tonelada de balata, a gente não tem recurso para isso. Tem que fazer parcerias com os governantes, com algum projeto de cultura, para a gente poder conseguir fazer o extrativismo da balata. Que agora também a área onde eles tiram a balata, em 2006 essa área se tornou uma unidade de conservação, que é a Floresta Estadual do Paru. Nessa unidade de conservação tem as concessões florestais, que são concessões para empresas explorarem, né, a área. Então, a exploração, sobretudo, é de madeira. E aí, nas áreas de concessão florestal, né, corte da madeira, mas como é que fica a situação dos balateiros? Então, assim, tem muitos fatores, sabe, que têm contribuído para que a atividade vá cada vez mais decrescendo, se reproduzindo menos. O desmatamento já chegou. O manejo florestal chegou no balatal e começaram a derrubar as balateiras. E foi preciso a gente pedir ajuda à promotora agrária de Santarém, que ela fez um termo, né, de convivência entre o extrativista da balata e os madeireiros, né? Então ela fez um TAC para as balateiras ficarem imunes de corte. A gente sabe que mesmo assim eles cortam. E é curioso porque assim, o artesanato de balata ele é considerado patrimônio cultural do Pará, mas não dá para falar em artesanato de balata se não falar de balateiro na floresta. Pode acabar, sim, a extração de balata e junto dela vai acabar o artesanato, mesmo sendo reconhecido como patrimônio. O artesanato de balata ele tem uma perspectiva de futuro, para mim, não muito boa, porque nós não temos apoio do poder público, principalmente, para nos dar uma sustentabilidade no extrativismo, no ir e vir dos extrativistas e dos próprios artesãos que trabalham com a balata. Então é um futuro que eu vejo, com a idade que tenho, que não é muito boa não. Eu tenho para mim que daqui a mais 20 anos terá ou não o artesanato em balata. Acho assim que é fato de divulgação pelos governantes, que não dão muita, vamos supor assim, não dão muita bola para o artesanato, né? Vamos dizer assim. Não dão muito valor ao artesanato. Principalmente lá em Monte Alegre mesmo, na cidade da onde vem a balata. O pessoal não dá muita bola para o artesanato. A gente de lá não conhece o artesanato em balata. Hoje eu digo para as autoridades que é tarde para nós entrarmos na política. Nós, depois de 50 anos trabalhando com artesanato e 30 no movimento nacional da categoria, descobrimos que nós não vamos adiante se não entrarmos na política. Então eu digo para eles, abram os olhos e sejam nosso parceiro, que nós vamos entrar no parlamento em busca de reconhecimento da nossa categoria.